Quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, e é uma lista longa, na primeira vez eu citei vocês ponto a ponto, vim aqui palavra por palavra. Mas eu me detive, falei com vocês aqui no versículo, vou ler todo o versículo 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, daí o título professoras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E eu vim batendo ponto a ponto com vocês, bati ponto a ponto, passei, falei também da boa dona de casa com vocês, e agreguei, não sei quantas de vocês se lembram, que a palavra dona de casa não se limita a cozinhar, passar, vocês se lembram disso? Lavar. Porque tem gente assim, boa dona de casa, é a pessoa que tem a casa arrumadinha. Mas dona de casa, aqui nesse texto, e depois olhando melhor, eu falei, puxa, que palavra, por que a palavra é dona? Porque fala de uma pessoa com presença em casa. Dona de ser dona mesmo, do negócio. Entendeu? Alguém disse que quando você é dono do negócio, tu não larga o negócio, tu está presente lá. Quando você abandona o negócio não é teu, não. O negócio, inclusive, quando você abandona o negócio tende a cair. Né? Quando alguém deixa o seu negócio. Então, a dona de casa, a palavra ali sugere uma pessoa que guarda a casa, que protege a casa. Ela tem um papel, e aí Paulo, escrevendo também a seu filho Timóteo, fala que a mulher tem uma missão, e ele fala também da maternidade. Quanto trabalho dá criar filhos? Quem é responsável? Olha palavras que vão se misturando. Responsabilidade, trabalho. Quem é responsável pela formação dos filhos? Quem é? Quem é responsável? Tão tímido, né? Quem é responsável, amados, pela formação dos filhos? Os pais. Os pais respondem. Pai e mãe respondem. Mas quem é que tem o papel mais presente na formação desses filhos? Quem é que tem? A mãe, né? A mãe. Eu estudei numa escola pública, fiz meu primeiro ano não, fiz o primário numa escola pública, antigamente tinha esse negócio de primário, algumas se lembram disso, né? Meu ensino do ginásio, se lembra do ginásio? Ginasial. O ensino ginasial eu fiz numa escola chamada Wilson Churchill, ali em Magalhães de Baixo. Não sei quem conhece, alguém conhece a escola? Conhece? Conhece? China. Wilson Churchill. Hoje eu estava lendo que Churchill fez uma declaração já como primeiro-ministro da Inglaterra. Ele disse que a educação dele terminou quando ele foi para a escola. Que ironia, né? Aí você vai, mas por que a educação dele terminou quando ele foi para a escola? Porque era assim, no tempo desses homens, como Abraham Lincoln, Graham Bell e muitos outros aí famosos, eles só iam para a escola depois que eles estavam formados em casa. A mulher, além de lavar, passar, cozinhar e tudo que ela faz, ela tinha também a responsabilidade de ensinar seus filhos. Se você voltar um pouquinho na história, tu vai lembrar de uma mulher chamada Susana Wesley. Quem se lembra da Susana? Por que tem aquele momento que a Susana Wesley, na biografia, diz que ela dá uma chamada lá
no John Wesley, no Charles Wesley, porque ela acordava 4 horas da manhã só para se dedicar a esses 2 filhos. Tinha 11. Mas se dedicava a 2 de uma maneira mais especial. E ela acordava de madrugada, aquela famosa frase, lembra? Quem se lembra da frase de Susana? Se você não for ministro do Evangelho, você tem que ser pelo menos primeiro-ministro da Inglaterra, por causa do trabalho que eu tenho contigo. Essa mulher, porque a gente pensa assim, que homem de Deus maravilhoso, né? A gente pensa no John Wesley, por exemplo, que homem maravilhoso. Mas alguém já escreveu um livro, acho que Denise me falou desse livro, que Denise é que entende de livro, né? Ela falou comigo assim, você lembra um livro, Denise, que você me falou, As Mães que Transformaram o Mundo? Não é esse o título? Mães que Transformaram o Mundo, lembra? Ela falou, Franco, eu estou lendo um livro muito engraçado. Eu falei, Mães que Transformaram o Mundo. Aí estava lá, claro que estava lá a Susana Wesley. Mas além da Susana Wesley, tinham várias mulheres, mães que transformaram o mundo. Mas como é que elas foram? Mulheres que nós nunca ouvimos falar. Mas como é que essas mulheres transformaram o mundo? Através dos filhos. Elas formaram alguns homens que tocaram o mundo. Essa cabeça, essa cultura, ela já passou. No tempo que a gente vive hoje, ninguém mais pensa nesse negócio. No nosso tempo hoje, o que se pensa ainda é dar um diploma para o garoto. Ele tem que terminar a faculdade. Formei meu filho. Olha a expressão, formei meu filho. Como se o ensino acadêmico fosse a formação do cara. Eu vou na formatura do meu filho. Está formado em quê? Por que nós terceirizamos a formação dos filhos? Por que a gente passa para outra pessoa fazer aquilo que é nosso trabalho? Não é raro ouvir alguém dizer que a escola não está fazendo o trabalho direito com meu filho. Escola, amados, queridas, acordem. Escola é aquele lugar que a gente manda o nosso filho para ter 2 trabalhos. Manda ele para a escola, depois para desensinar o que ele aprendeu lá. Porque lá na escola ele não aprende só matemática, só português, só geografia, ele não aprende só isso. Ele aprende um montão de outras coisas. Um montão de outras coisas. Se ensina um monte de coisa. Eu lembro que uma vez nós fomos confrontar aqui a diretoria de um CIEP aqui, que estavam roubando comida lá, comida que inclusive a gente enviava para lá. E eu lembro que eu fui falar com o diretor acabou me envolvendo numa reunião de professores. E alguns professores do time dele, obviamente. E um professor falou comigo assim, vocês vêm para cá para fazer proselitismo. Eu falei, e vocês também? Ou você só ensina matemática? Você só ensina matemática, meu amado? Não, eu falei, também, se você não só ensina matemática, por que a gente não pode fazer proselitismo também? Fala da nossa fé. Porque a gente servia lá com dentista, a ideia era fazer um trabalho profissional, mas para ter acesso às pessoas, óbvio. Porque você não ensina só matemática. Quantas vezes nossos filhos chegam em casa e a gente tem que sentar e dizer, mas isso não é assim. Eu tinha um professor de biologia que fumava um cigarro atrás do outro, e acendia um cigarro no outro. Ele não precisava falar fume. Ele precisava falar fume. Bastava eu olhar para ele, pô. Ele já ensinava com a vida. Alguém levantou uma bandeira dizendo que o grande número de homossexuais que nós temos, principalmente os rapazes, no nosso meio, parte disso se atribui ao fato de que ele tem contato com mulher desde que nasce. Já pequenininho já manda para a escolinha, que é a professora, é tia. E quando tem um homem, raramente é homem. Quando tem um professor nessa fase aí, raramente é um homem mesmo. A maioria das vezes é um homossexual. Quem que ele admira? Quem que ele aprecia?
Quem que ele quer ser igual? Aí depois fica todo mundo assustado. Cara, tu já viu como é que está aumentando o número? Como é que está aumentando o número? Claro que vai aumentar. Não é um problema do mundo apenas. É um problema nosso, como igreja. A gente não vê, a gente não fala, a gente não ensina, a gente não confronta, a gente se acomoda. A gente se acomoda. Essa é a verdade. Nós trabalhamos esse mundo. Deixa eu te falar uma coisa que eu acho que é importante. O mundo que nós estamos hoje trabalha orientado por resultados. Não é orientado por metas. Não tem base, não tem fundamento o ensino do mundo, o trabalho do mundo. Vou te dar um exemplo. Autoescola. Quando alguém faz autoescola, o que deveria, ao final da autoescola, essa pessoa estar, como essa pessoa deveria estar no final da autoescola? Terminei a autoescola. Como é que eu estou? O que eu estou fazendo agora? Sou um exímio motorista, né? Qual é a experiência da autoescola? Vamos falar sério. Eu vou pegar a autoescola porque é o melhor exemplo que eu tenho. Eu creio que foi o Espírito Santo que me deu para explicar esse tema. A autoescola, irmãos, ensina o aluno a fazer a prova. Não ensina, o foco não é dirigir. O foco é fazer a prova. E aí, também não é raro as pessoas terminar o curso da autoescola e não saber dirigir. Passei na prova. Eu lembro quando Daniel passou na prova. Jesus, Yasmin está ali, por favor, guardar o coração da minha nora ali. Cara, Daniel passou na prova. Eu falei para Denise, Denise, entra aí. Vamos embora com ele. Quase que Denise morreu. Ele foi dirigindo até Realengo, tinha um encontro lá, quase que morreu. Passou mal, não foi dele. Mas tinham passado na prova, passou de primeira. Teve aquele cara que passou na primeira prova. Tem gente que passa, é reprovado na primeira, na segunda. Débora já deu mais trabalho, né? Quando é que começa de fato a aprender a dirigir? Depois. Você é mãe, você tem filho na escola. Imagina que teu professor diga assim, olha, vai ter um exame do Enem muito especial agora esse ano. Teu filho não sabe nada, mas eu vou ensinar ele a fazer a prova. O que a mãe diz numa possibilidade como essa? O diretor chama você lá na sala e diz, olha, eu queria te falar uma coisa, teu filho não sabe nada, teu filho foi horrível esse ano. Não presta atenção em nada, está com TDAH, ele só tem foco no videogame, ele só é focado em videogame. Videogame ele é profundo, ele joga videogame até na hora da aula. Dá aquele telefonezinho celular para ele e fica jogando, é totalmente focado ali, mas, coitadinho, tem que levar para uma psicóloga, uma parapsicóloga, uma psiquiatra, leva o teu filho para tudo que é lugar, porque ele não aprende nada. Mas eu vou fazer um negócio contigo, te dar um caminho legal, qual é? Eu vou fazer ele passar de ano, vou dar um intensivão nele, eu conheço a matéria da prova todinha e vou... Como é que a mãe reage nesse assunto aí? Porque tem dois tipos de mulher que... Estou falando que tem dois. O que eu estou contando aqui para você é semelhante a uma situação verdadeira que aconteceu no Chile, com um grupo de irmãs, de mães. Eu conversando sobre esse assunto à mesa, a irmã falou, eu recebi uma proposta para meus 2 filhos passarem de ano sem saber nada. Eu é que peitei todo mundo lá e falei, negativo, eu não quero que meu filho passe de ano. Eu quero que meu filho aprenda a matéria. Aprenda a matéria. Se você estudou até o ginásio, e se você tem filho na faculdade hoje, você já deve ter percebido que teu filho sabe muito pouco. Ele sabe mais do que você, informática, informação, ele tem mais informação que você. Mas quando vai para matemática, geografia, português, se você quiser ver os alunos universitários de português, entre no Facebook dos universitários. Vê as barbaridades que se escrevem. Tem coisa que você
Eu já perdi os cabelos, senão vai ficar mais careca. De você olhar e dizer assim, meu Deus, como é que esse aluno universitário escreve isso? Alguns já são formados. Eu te pergunto, aprenderam o quê? Mas esse é um dos estilos do nosso mundo moderno. Qual é? Resultado. É o famoso pragmatismo. Pragmatismo é uma filosofia que nasceu no final do século XIX. O que é o pragmatismo, Franco? Em síntese, o pragmatismo é o seguinte: é você considerar que tudo que é prático, tudo que tem resultado é verdadeiro. Se deu resultado, é verdadeiro. Então a busca pelo resultado é maior do que a busca pela meta. Ninguém quer trabalhar com meta. Irmãs, olha, deixa eu abrir meu coração. Eu poderia falar com vocês aqui até amanhã sobre isso. Bater ponto a ponto aqui da minha folha. Tem uma apostila aqui de 9 folhas. Consegui ler, nem estou olhando para ela. Mas vontade que eu tinha de pegar ponto a ponto e bater. Ponto a ponto. Como assim? Porque batendo, porque essa doutrina filosófica encheu o nosso mundo. As pessoas hoje elas querem resultado, resultado, resultado. Eu não sei quantas professoras tem aqui, nem vou perguntar, não precisa levantar a mão, porque algumas eu conheço de olhar para o rosto. Já olho, já sei. Professoras e diretoras, está todo mundo aí, tá bom. Você trabalha dando aula, ensinando. Você sabe que houve um tempo que o professor queria até formar o aluno. Mas com o passar do tempo, ele começou a ser avaliado também pelos alunos que eram reprovados. Como é que você está no mundo onde você também começa a ser avaliado pelos alunos que não passam de ano? E aí começa uma pressão. Porque o Brasil também entrou na estatística. Então lá fora o Brasil também é visto numa vitrine. E eles querem saber quantas crianças alfabetizadas existem. E aí a pressão vem de cima para baixo. E daqui a pouco, na escola municipal, sei lá, estadual, federal, alguém dá uma voz de comando dizendo, olha, não precisa saber, passa esse infeliz. Passa, porque vai entrar lá no índice nosso, no ano que vem, que nós somos um país de um percentual muito pequenininho de analfabetos. Um país que está crescendo. Que mundo doido, né, gente? É inimigo de Deus, realmente. Um mundo inimigo de Deus, não tem outra palavra. Tudo que Deus preza, o mundo despreza. Tudo que Deus ama, o mundo odeia. Eu falava com os jovens aqui, sábado passado, dizia, queridos, os valores do reino de Deus são totalmente diferentes dos valores do mundo. Tu vê, por exemplo, quer ver? O cara tem curso universitário, ele comete um crime, ele tem cadeia especial para ele. Ele tem tratamento privilegiado, tem curso universitário, formado. O cara que nunca estudou, comete um crime, vai para o pau de arara, vai para o couro. No reino de Deus seria o contrário. Se o reino de Deus tivesse estabelecido o seguinte, a quem mais é dado, mais é cobrado. O que você fez? Estudei, sou doutor, então roubou? Doutor, quando rouba para Deus, é mais grave do que o cara que nunca entendeu nada, roubou. Deu para entender ou não? Então, os valores distorcidos. Valores distorcidos. É um impacto, irmãos, é um impacto. Se Deus abrir os teus olhos, os meus olhos, a gente vai ver como faz mal para a igreja. O estilo de vida mundano que muitos de nós vivem sem perceber que desagrada a Deus. Acho que é por isso que 2 vezes existe uma profecia que fala, ai das mulheres que vivem despreocupadamente. Acho que é por isso. Entendeu? E outra vez eu digo, por que não diz ai dos homens? Porque eu acho que a mulher está num lugar estratégico. Se ela acordar, eu acho que o homem tem grandes possibilidades de acordar também. Se ela despertar, o homem tem grandes possibilidades de despertar também.
Se ela fincar o pé e dizer, não, vai ter que ser desse jeito, é dessa maneira, o homem talvez acorde e veja o que Deus quer. Você diz amém ou não amém? Entendeu o que eu falei? O mundo trabalha por resultados. Como é que a gente deveria trabalhar? Por metas, com fundamento. Esse é o nosso trabalho. Na igreja, fazendo discípulos, porque já tem também na igreja professores. Gente que se especializou em fazer grupinho e dar aula. Dá aula do grupinho. E não forma os irmãos. Como não? Ó, não tem modelo de grupinho na igreja. Pega a tua Bíblia que eu vou te mostrar. Pega 1 Coríntios. O grupinho, irmãos, a aula, cabe. Existem professores de Deus? Existem, mas não formam. A necessidade da igreja para crescer é de pai espiritual. Capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 14. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Estou lendo o capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 14. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como filhos, como a filhos meus amados. Olha que coisa engraçada. Porque ele está falando que ele admoeste como filho, você. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores, a palavra preceptor aqui é pedagogo. Pedagogo. Ainda que vocês tivessem milhares de professores, pedagogos em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Qual é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: a igreja de Corinto é uma igreja de criança, de bebê, ninguém cresceu. E ele falou, ainda que vocês tivessem muitos professores, pedagogos em Cristo, pais, vocês não têm. Qual é a diferença do pedagogo para o pai? O pedagogo é limitado. Ele pode ensinar algumas coisas, mas ele é limitado. Outra coisa, pedagogo se preocupa muito com o conteúdo. Pai, não. Pai e mãe tem que ser esperto. Como assim ser esperto? Tem que usar tudo para ensinar. Usar tudo. Pai e mãe é o seguinte, você não cria filhos para você, você cria filhos para Deus. Deu para entender ou não? Vê se entra. Você cria filhos para Deus. Então, se você cria para Deus, o objetivo é formá-lo com o caráter de Jesus. Tem que ter fundamento e você tem que saber para onde você está indo. Você tem que saber o teu ofício. Onde você quer chegar, você tem que ter uma meta. É filho para Deus. Não é para você o filho, é para Deus. Pô. E aí, você está jogando dominó com o teu filho. Você vê se ele é trapaceiro. Você vê se ele é resmungão. Você está passeando com tua filha. Você vê se ela é mundana. Aquelas coisas triviais, aquelas coisas, sabe que a pessoa abre a boca quando ela está livre. A boca fala do que o coração está o quê? Cheio. O conteúdo se dá, tá bom, vamos ler a Bíblia, vamos fazer culto doméstico, vamos ensinar a Bíblia, amém. Mas quando é que a gente corrige o filho? Todo dia vendo, estando perto, olhando, vendo como está torto, como está feio, se posicionando, no café da manhã, no almoço, aquele almoço que tem que ser a mesa mesmo. Se for ver uma televisão não vai rolar nada. O máximo que você consegue ver, quando você vê televisão com seus filhos, isso aqui o máximo que você consegue é perceber quão perto do mundo eles estão, quanto que atrai, como a filosofia do mundo entra e eles concordam, repetem, acham legal. É o máximo. Porque nós precisamos tirar proveito de tudo. Nós precisamos discernir o modo, a maneira, os elementos. Deu para entender, mano? Os elementos. Quando um filho briga com outro, o que a gente vê naturalmente é alguém sendo diplomático. Não, você é mais velho. Toma isso aqui, deixa a tua irmã brincar. Toma, a tua irmãzinha mais nova. Toma. Você é mais velho, fica isso aqui, diplomacia.
Raramente se trata de egoísmo. Raramente você trata da rebelião. Raramente se trata. Aí depois cresce. Porque é o seguinte, o produto final é que denuncia o que nosso trabalho. Não tem outro jeito, amado. Eu vou até te dar um conselho. Dá alguns, né? Primeiro é o seguinte, você tem filhos pequenos, adolescentes, não diga ainda que sabe criar filho. Não diga ainda. Prematuro. O que vai denunciar o teu trabalho é quando eles crescerem e ficarem maduros. Aí sim, vai dizer se o trabalho foi bom ou mal. Tudo que estiver deformado quando te for adulto, tu pode dizer, minha culpa. Isso aqui foi minha parte. Salvo se você trabalhou, admoestou, falou e ele não ouviu, que também é possível. Mas do contrário, tu pode botar na culpa e dizer, Senhor, a culpa é minha, me perdoa, em nome de Jesus. Tá. Por que a mulher, quando fala dona de casa, fala de presença? Porque como é que ela vai ver se a casa dela parece um hotel? De manhã sai todo mundo. De noite volta todo mundo. Toma um banho e dorme. Como é que ela vai ver o filho? Não, isso está cada vez mais precoce, mais prematuro. Já tem gente mandando filho para a creche com 2 anos, com um aninho, sei lá. Estou falando sério, irmãos. Eu encarei um caso recente, com Denise. Creche não, como é que é o nome? Não entendi. Berçário? Só manda cedo, sem necessidade, porque tem mãe que tem necessidade. A gente entende que tem mãe que tem que trabalhar mesmo. Que se ela não trabalhar, vai faltar o pão. Mas tem mãe que não tem necessidade. Eu ajudo meu marido. Faz as contas. Vê se vale a pena. Ter mais lixo em casa, mais computador, mais coisa que depois fica tudo estragado. Faz as contas. Quando você abre aquele quartinho de bagulho lá, aquele montão de bagulho caindo para todo lado, que foi comprado, consumo. Faz as contas, se vale a pena ter deixado o teu filho sozinho, tua filha sozinha. Faz as contas. Entregue alguém. Terceirizando. É tão forte a terceirização que os pais cobram da sociedade, da escola e da igreja. Se o filho desviar quando é adolescente, a conta vai para a igreja. Vai para o pastor, que não fez uma atividade maneirinha para aprender meu filho. A igreja é chata. Se não fosse chata, meu filho estava. Não tem nada para jovem. É uma igreja. Não é promoter de evento não, amado. Porque tem gente que pensa que igreja é show gospel toda semana. Amado, aquilo ali é a dracma perdida. Tem um monte de jovem show gospel que está pecando mais do que o jovem lá fora. Estou falando sério contigo. Estou falando sério. É a dracma perdida. Está perdido mesmo, porque a fé começa em casa. Se não tiver fé em casa, não tem lugar nenhum. Pode ter certeza. Se o teu filho não tem prazer em Jesus na tua casa, não é no show gospel que ele vai ter prazer. Engano. Se tu não vê ele com nenhuma intimidade com Jesus, não se engane, pô. Seja realista. Diga, meu filho não tem nenhuma intimidade com Jesus. Porque igreja não é show gospel. Não é evento para prender todo mundo. Aí, mas também coloca na conta da igreja. A igreja não formou direito os meus filhos. Quantos me entendem e pode dizer assim, amém? Nós precisamos aproveitar todo o ambiente, todo o tempo. Olha, vou confessar algo para você assim, em nome de Jesus. Eu li um livro recentemente, comecei a ler na verdade, o livro se chama A Fé Começa em Casa. Até sugeri para alguns irmãos. E o livro foram os avós que escreveram, os avós. Eu acho que avô é legal, quando ele escreve. Por quê? Porque ele já viu tudo que ele fez de errado. E ele já viu tudo que ele fez de certo. Vocês entenderam ou não? Ele já olhou e disse, cara, errei aqui, errei ali, errei lá, errei. Mas também acertei aqui. Já tem a soma. Então o cara fala com mais autoridade. Ele já viu onde foi que eu errei. Se eu começasse minha vida hoje com o que eu sei, eu tenho que te confessar,
muita coisa eu faria diferente. Muita coisa eu faria diferente. Mas, se a gente tem a oportunidade de tocar a próxima geração, vamos gritar, amado. Vamos gritar. Nós podemos gritar, mesmo falando dos nossos erros. A gente não grita só acertando tudo. A gente pode dizer assim, irmãos, eu andei por esse caminho, me dei mal, foi ruim. Eu criei como você, não é legal, isso dá um resultado péssimo. Isso aqui vai atrapalhar aqui, atrapalhar ali, atrapalhar lá. Quando alguns irmãos me perguntam, eu digo, não faz assim, eu fiz e não é bom. Eu tinha essa fé, estava equivocado. Eu tinha essa prática, errei. E quando as coisas que eu fiz, que eu achei que Deus me inspirou e deu certo, eu também falo. Eu digo, vai por aqui, porque Deus me abençoou muito nesse caminho. Aqui eu realmente ouvi o Senhor. Quantos de vocês podem dizer assim, amém? O produto final é que fala, querido. É o produto final que diz. Nós criamos filhos para Deus. Você diz amém ou não? Vou pegar aqui um último texto, que eu acho que já falei muito. 1 Pedro 1,18. Sabendo, 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Eu acho que tem uma outra versão que fala fútil, não é isso? Fútil. É assim ou não? Fútil. Mas essa maneira fútil de viver, essa maneira vã de viver, recebeu de quem? Recebeu de quem? É legado de quem? Pais aqui, só para você entender, não é só pai e mãe não, tá? É avô, os vovós aí, vão me ouvindo. É avô, é avó, são os teus antepassados. Porque na verdade, muito do que a gente tem na nossa família foi passado como herança. Eu entendo, você chegar para mim e dizer assim, Franco, você, essa vã maneira de viver, essa fútil maneira de viver, você recebeu dos teus pais. Eu entendo, meu pai, nem conheci meu pai na minha infância, nem minha juventude. Conheci meu pai com 39 anos de idade, vocês sabem. Minha mãe, coitadinha, foi mãe solteira, teve 2 filhos sem se casar. Aí avó, sei lá o que vem para trás, não deve ter sido coisa boa, só coisa ruim também. Eu entendo, recebi herança mesmo, essa é herança. Mas, e os filhos daqueles que se dizem cristãos? Não seria a hora da gente interromper essa vã maneira de viver dos nossos filhos? Não seria a hora de travar, de cortar, de ensinar diferente? Não seria a hora de a gente passar para os nossos filhos um legado diferente do que a gente recebeu dos nossos pais? Sabe que eu tenho que comunicar o mesmo legado que meu pai me deu? Ou eu posso quebrar isso? Ou melhor, eu devo fazer isso? O que vocês dizem? Amém ou não? Deve ou não deve? Você não acha triste, amado? Que a gente chegue a um ponto que os nossos filhos sejam mundanos como nós éramos? Quando ele teve uma chance totalmente diferente. Estou vendo a Ana aqui que está concordando. O dia eu estava pensando como é que eu conheci vocês dois, Ana, você e Beto. Totalmente endemoniados. Eu lembro como Betinho deu trabalho. Como Deus entrou na vida de vocês. Outro dia eu estava lembrando. Da graça de Deus, do presente de Deus, do amor de Deus na vida de vocês. Como Deus os alcançou. Mas nossos filhos tiveram outra base. Ah, mas Franco, são ingratos. Ops. São ingratos. Por que são ingratos? Eu vou te falar por que são. Nós já vimos desde pequenininho que era ingrato, mas a gente deixou rolar. A gente deixou passar. A gente não quis ter trabalho, porque dá trabalho, gente, tratar da ingratidão do filho. Dá trabalho. Eu lembro de um dia, eu cheguei em casa,
cansado, de viagem, mala, e eu adquiri assim, um hábito de sempre que estava passeando por algum lugar, naqueles intervalos que os irmãos dão lá da administração, vamos conhecer a cidade, vai ali. Eu costumava levar lembrança para os meus filhos. O Daniel eu levava sempre um chaveiro, porque ele colecionava chaveiro, que está tudo lá em casa, depois que casou nem levou o chaveiro. E a Débora gostava de bichinho de pelúcia, então eu sempre inventava um bichinho, aumentando o zoológico dela, um elefantinho, um cachorrinho, sabe? Eu lembro que uma vez cheguei em casa e tinha hora de abrir a mala. Na verdade, tinha hora não, até hoje tem hora de abrir a mala. A gente viaja, os filhos sempre querem nos encontrar com a mala fechada. Sempre tem a hora de abrir a mala, porque a gente sempre lembra, não tem como, né? E aí, tinha hora de abrir a mala. E eu estou vendo Daniel com o olho assim para a mala, focado na mala. Falei, caramba, esse garoto está mais preocupado com a mala do que comigo. Não, preste atenção. Se eu crio filhos para Deus, o que eu estou criando? Eu estou criando uma pessoa que ela em algum momento, ela vai considerar mais a bênção de Deus do que o próprio Deus. Se eu crio filho para Deus, ela em algum momento vai dizer assim, eu quero as bênçãos do Senhor, mas não quero o Senhor da bênção. Não me importa o Senhor da bênção, me importa o que Ele pode dar. Tem muita gente que quer Deus pelo que Ele pode dar. E aí Denise falou, tu não vai abrir a mala não? Eu falei assim, não, hoje não. Deixei a mala no canto. Aí que ele ficou mais inquieto ainda, né? Toda hora passava, aí chegou a hora que ele não aguentou, né, cara? Ele mesmo me perguntou, e o senhor não vai abrir a mala não? Eu falei assim, não, eu não. Mas por que não vai? Eu falei, senta aqui que eu te falo. Ele sentou, começamos a conversar. Eu falei, cara, tu sabia que as malas do teu pai poderiam chegar sem teu pai? Ele, como assim? Eu falei, muita gente que sai de casa, viaja, muitas vezes não volta só as malas, sofre acidente, se machuca, fica internado em outro lugar, morre. Aí ele começou a ficar meio quebrantado assim. Eu falei, cara, você está mais preocupado com a mala ou com o teu pai? O que é mais importante para você? Alguém pode dizer assim, pô, mas que pai duro, cara. Pô, tratando um garoto assim, com tanta... Querido, a gente está formando para Deus. Ó, isso eu não me arrependo de ter feito não, tá? Essa é das coisas que eu digo que faça. Essa é das coisas que eu não me arrependo de ter feito. Eu penso que a gente tem que confrontar mesmo. Eu me arrependo de uma outra história parecida com essa. Foi assim, um dia eu estou no meu quarto e ele entra chorando, querendo confessar um pecado. A gente tinha a prática de confessar pecado, porque faz parte da formação, né? O fundamento inclui a confissão do pecado, o arrependimento. Se teu filho não se arrepende nunca, como é que ele vai crescer na vida espiritual? Sem se arrepender nunca? Você nunca leva ele ao arrependimento. Mas eu lembro que um dia ele entrou também, num dia desse, aí, pai, queria te confessar um pecado. Eu falei, senta aí, confessa. Ele começou a confessar um pecado. Nem sei, talvez alguém aqui até conheça essa história. Dos irmãos de Santa Cruz, pelo menos. Ellen está lá atrás, se não me engano, né? Ali, Ellen. Daniel foi lá para a casa da Ellen. E aí, os irmãos da Ellen começaram a andar lá pelo meio da rua e queriam brincar com o cachorro do Bento e da Cláudia. O Bento e Cláudia não estavam em casa, mas os garotos sabiam que a janela lá dos fundos abria. Então, abriram a porta da cozinha, a janela da cozinha, pularam lá dentro, pegaram o cachorrinho, brincaram aquele cachorrinho sem vergonha. Vocês se lembram dele, né? Aquele cachorrinho sem vergonha do Bento. E tal, e depois devolveram, ou quando Bento e Cláudia chegaram, viram a situação, não gostaram, repreenderam. A Cláudia chegou a dizer para ele, olha, você fez muito feio, vou falar com teu pai, mas esqueceu. Não falou. Mas ele lembrou e veio falar comigo. Na hora que ele me contou isso, eu confesso a vocês que eu achei besteira. Falei, coisa besta. Eu já pulei muro da casa dos outros para pegar banana, jaca, manga, pipa. Pô, o cara está ali, pô. Qual é o problema dele entrar, pegar o cachorrinho, não está roubando, não está nada, tal.
Pensei comigo. E aí, mas como ele estava chorando muito, eu abracei ele para orar e falei assim, cara, o que Deus te falou? Ele falou assim, Deus me falou que quem pula a janela é ladrão. Na hora, eu me quebrantei também e vi a minha miséria. E vi como eu era fraco para ajudá-lo. Como eu era impuro para ajudá-lo. Como minha cabeça era mundana, inclusive, para ajudá-lo. Paulo diz aos Efésios que o ladrão não roube mais, não furte mais. Na versão original é furte. Antes trabalhe, tenha como acudir o necessitado fazendo o que é bom com as mãos. O que é furtar, irmão? O que é furtar? Furtar é você tirar alguma coisa de alguém sem exercer violência. Isso é furtar. Você não exerce nenhuma violência e tira. Agora, diz para mim o que é furto hoje. Eu vou te falar, vou enumerar para você. Fora esses furtos qualificados que a gente conhece, tem vários outros que a gente não considera que é furto, mas é. O cara vai trabalhar, chega lá no emprego dele, fica no Facebook o dia inteiro sem trabalhar. Ele está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Está furtando. É furto. Furto. O cara pega o dinheiro lá da empresa. É furto. Olha, irmãos, se você considerar todas essas falcatruas que tem no Brasil aí, ninguém considera furto. Nenhum político ladrão desse que bota dinheiro na cueca considera que está furtando. Ele acha que está... Tem até um nome mais bonito, né? Improbidade administrativa. Olha o nome bonito que deram para o negócio. Fulano cometeu improbidade administrativa. Ele roubou, ele furtou, sem exercer violência. Tirou um fundo ali que não era dele, trouxe a moeda, um centavo, sei lá, o real que seja, que você administra. Quando você tira para você, sem exercer violência, é furto. É furto. E muitas outras coisas mais. Tem uma lista grande de furto. Se você quiser ler aquele livro do Emmett Chan, O Projeto do Eterno, ele coloca lá nas 9 características do discípulo uma lista enorme de furto. Vai lá ver como a criança furta brinquedo que não é teu. Outro dia eu estava no Chile e eu perdi a minha caixinha de adoçante, um estojinho de adoçante. Procurei a irmãzinha lá, a dona da casa. Falei, querida, você viu? Não, não vi e tal. Sumiu. De repente estou numa reunião com os irmãos na sala, porque estava muito frio. Eles acenderam a lareira. E aí a gente está conversando ali. Aí a pequenininha passa no meio da sala. Permisso, tio Franco, permisso. Eu falei, pois não. Come on. Aí ela vem com a caixinha da adoçante. Quase que eu falei assim, fica contigo, é tua. Quase. Mas aí, graças a Deus, eu olhei assim, no corredor estava a Kátia ali só filmando a criatura pequena, de olhinho da mamãe, e eu entendi rapidamente assim, a mãe encontrou no brinquedo da filha. Olhou e disse, o que é isso aqui? Isso não é teu. Isso não te pertence. Isso não te pertence. De quem é isso aqui? Naturalmente, isso foi repreensão. Repreender, dizer, está errado. Qual o segundo passo? Disciplina. Como é que se disciplina? Disciplinar é dar caminho. Então a mãe falou assim, agora vai e devolve, isso é disciplina. Vai lá e devolve para o tio Franco, que é do tio Franco. E aí quando eu entendi rapidamente, eu recebi de volta. Ela veio, perdona-me, tio Franco. Peguei aquela cara linda. Aí peguei, falei, muitas graças. Quase que eu falei assim, vai e não peques mais. Mais um pouco. Mas a mãe, falei, desde pequeno, é dia a dia, é vivendo,
andando, estando junto, percebendo. Criamos filhos para Deus. Eu quero terminar dizendo assim para você. Viu que eu não li nada aqui, né? Queria ler tanto essa apostila para vocês, irmão. Posso passar por e-mail mesmo. Você lê. Eu estabeleci algumas metas corretas, incorretas. O que eu fiz aqui nessa apostila? E Mitian tem um estudo chamado Formação de Discípulo. Muito bom. Eu adaptei, sem falar com ele. Por quê? Porque eu falei, isso aqui é para discípulo, mas deixa eu agregar umas coisas aqui para a vida, para filho. Porque a gente forma discípulo em casa. Nossos filhos são para Deus. Aí mexi, fiz uma bagunça santa e dei um ajuste aqui, depois eu falo com ele. E coloquei no finalzinho aqui, adaptado de uma apostila que ele tem. O que eu julgo importante dizer para você também? É o seguinte, preste atenção. Mateus 28, Jesus falou, toda a autoridade me foi dada, e de portanto fazei. Sem autoridade, ninguém é edificado. Esse é o primeiro desafio nosso na formação dos nossos filhos. Nós deixamos nossos filhos rebeldes, passivo e ativo. Você sabe a diferença, não sabe? Ativo é aquele que você identifica logo. Pô, fulano é rebelde. Mas o passivo é mais difícil. O passivo é camuflado, mas é rebelde igual. Uma criança que não reconhece a autoridade jamais será edificada. Um adolescente que não reconhece a autoridade jamais será edificado. Da importância da repreensão, da disciplina, da vara. Se você não usa a autoridade e não ensina, ele não pode ser edificado. Não pode ser edificado. Só vai ser edificado mais tarde, quando se converter, se quebrantar, se quebrar inteirinho lá, ficar todo esmiuçado, quebrado, moído. Aí sim, Deus vai começar a fazer uma obra na vida dele. Esse dia eu estava ministrando lá em Cabo Frio, num grupo, que não é os irmãos lá ligados a nós, relacionado, vinculado diretamente. Um outro grupo está pedindo ajuda. É que é um outro desafio, uma igreja com mais de 2.000 pessoas. E eu fui lá no sábado de manhã, os irmãos falando, ministra lá, falei 2 horas com os irmãos, 2 horas. Até falei, irmãos, já falei muito, me libera, os irmãos, não, fala. O povo estava sedento. No final, uma mulher procurou Samuel que me levou lá. Falou com Samuel assim, eu queria te pedir perdão, porque você expulsou meu filho da igreja. Samuel, coitado Samuel. A mulher falou assim, eu sei que ele pecou, mas você expulsou ele, então eu fiquei magoada contigo e tal. Eu falei, irmão, eu te perdoo, porque eu tenho um mandamento para te perdoar, mas eu preciso conversar contigo. Terminou a reunião, ela teve essa conversa, fomos almoçar. E no almoço Samuel falou com o pastor, tem uma senhora aqui tal, ficou magoada comigo, porque o filho dela deve ter andado entre nós, deve ter sido disciplinado, fugiu da disciplina, não suportou, e ela acha que nós expulsamos o filho dela. Aí o pastor falou assim, é? Como é que aquela senhora? É a mãe do Moisés, deu o nome do garoto, Moza, é o Moisés. Moisés está internado no CTI agora, levou uma surra na rua, briga por causa de terreno, bateram nele, está internado, o pastor falou, e eu aqui comigo só fazendo as continhas, tic, 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 pensei, a mãe não aprendeu ainda, ela não aprendeu ainda, o filho dela é um garoto tão rebelde, que ela já viu o garoto ser disciplinado e fugiu da disciplina da igreja. O garoto estava no CTI por causa de briga. Eu já briguei muito, irmãos. Eu tenho um dedo quebrado e um nariz quebrado por causa de briga. Já apanhei muito e já até bati algumas vezes. Mas o homem ir parar no CTI por causa de uma briga tem que apanhar muito. Tem que apanhar muito. E esse cara apanhou muito. E aí foi parar no CTI. Então mãe, vou usar a expressão literal, tem mãe que é cega. Não trata com a rebelião, não ensina os filhos a obedecerem à autoridade e espera
que esse filho um dia seja edificado no reino. Como? Ouvi recente também, disse que lá, você sabe que a lei está cada vez pior para corrigir filho, né? A lei da palmada que eu digo, está cada vez pior. Mas lá nos Estados Unidos a coisa já é mais avançada. Eu ouvi uma história de uma família americana, de irmãos, de discípulos, que a mãe corrigiu o filho, e o filho foi para a escola, contou, minha mãe me deu varada. E o policial foi lá na casa da mãe dela. Da mãe do garoto, chegou lá, chamou ela na porta, o policial, sempre vai aqueles dois policiais, igual o filme americano mesmo, vai na porta, minha senhora, a gente ouviu aqui a história de seu filho, que a senhora teria agredido seu filho, ele falou, você não agrediu não, disciplinei ele, mas a senhora disciplinou como? Com vara, peguei uma vara e desci a vara no bumbum da criança, e o policial falou assim, mas por que a senhora fez isso? Ele falou, eu fiz para que você amanhã não usasse esse cacetete aí com ele, porque hoje, se eu não corrijo, amanhã quem vai pegar meu filho é você. Uma pessoa que não respeita a autoridade, quebra a cara mais cedo ou mais tarde, porque alguém vai travar ele. Cadeia está cheia, mano. Ó, cadeia está cheia de filho de crente, inclusive, tá, mano? Traficante, morro, é Moisés, Elias, Jeremias, Daniel, Filipe, Tadeu. Vai lá. Chega junto da galera. Chega junto. Mas, Franco, como é que eles se meteram nisso, filho de crente? Nunca foram, de fato. Que queria levar para a reunião, para o pastor pregar e ele ouvir e se arrepender. E em casa, como é que foi a formação? Como é que foi? Em casa. Terminava dizendo o seguinte, para você. Vã maneira de viver. O que é a vã maneira de viver? Vamos considerar 4 coisas. Gostos e costumes. O que fazemos e o que falamos. Escala de valores e traços de caráter. Ó, gostos e costumes, estilo de vida. A vã maneira de viver, mas que vã é? Gosto e costume. O que gosta, que costume ele tem. Conduta. O que é conduta? É aquilo que eu faço, aquilo que eu falo. É a minha conduta. Como é que fulano se conduziu lá? O que ele falou, o que ele fez? Forma de ser. O que é a forma de ser? É meu traço de caráter. E minha forma de pensar. O que é minha forma de pensar? São minha escala de valores. Recebemos uma irmã lá em casa, ia ficar conosco lá 1 ano. Primeira semana tomando café, menina crente da igreja, falou assim, eu quero ter um filho, mas não quero casar não, Franco, eu quero só ter filho, casar não. Falei, uai, senhor. Não, e pior, a mesa com os nossos filhos. Mandou assim na lata. Quero casar, não, quero ter filho, mas não quero casar. Eu falei, mas você é crente há quanto tempo? Ih! Nasci crente. Falei, filha... Eu até falei uma coisa com ela, que até hoje ela se lembra, que ela hoje está casada, está noutra. Mas eu falei para ela assim, a tua mente precisa ser renovada. Você não pode se conformar com este século, ter a forma desse século. Tua mente tem que ser renovada. Como assim renovada? Eu falei, a tua mente é a mente da Xuxa Meneghel. Não é a de Cristo. A Xuxa Meneghel que quer ter filho e não quer casar. Você tem que ter a mente de Jesus, de Cristo, que estabeleceu a família, o casamento, tudo Ele que criou. E aí começa. O que é? Vã maneira de viver isso, é o que a pessoa pensa, a escala de valores dela. E a gente vê isso desde criança. Criança que dá mais valor, criança egoísta. Tem criança hoje, que a gente ama as crianças, mas quando os pais não cuidam das crianças, chega uma hora que elas ficam insuportáveis. Não tem outra palavra. Criança linda, quando pequenininha, todo mundo, oh, lindo, sem limite. Não tem não tem no toca,
não tem no México. Chega a criança em casa, tem que botar tudo nas alturas. Bota no alto, que vai voar tudo. Sem limites. Você me entende ou não? Quantos me dizem assim, amém? Está me entendendo na boa? Na boa mesmo? Guarda o teu coração aí comigo. Depois, porque vai crescer essa pessoa, essa criatura vai crescer. Sem limites. Sem não. Mas é tão bonitinho, Franco, é tão bonitinho. Deixa eu contar uma última história aqui, acho que é a última mesmo. Estava na reunião na minha casa de líderes. Porque assim, minha casa foi assim. Comecei a corrigir Débora, está ali tarde. Me arrependo amargamente de não ter começado quando ela logo... Não, sim, não. Já era ali que tinha que ter começado. Mas eu não conhecia a palavra do jeito que eu conheci depois. O reino de Deus não tinha entrado na minha vida ainda. Já a Débora falando, fazendo tudo, eu recebi o reino. E junto com o reino eu recebi a palavra de Deus, a doutrina de criar filhos. Então eu comecei a corrigir Débora, mas era muito difícil para nós corrigir. Era a nossa filha única. E era uma garotinha ainda por cima. Eu lembro de um dia, a gente está numa reunião de líderes lá em casa, e eu estou falando com os líderes assim, irmãos, abre a boca para falar com Deus. Fala com papai, papaizinho. Papai, é papaizinho. Deus tem prazer em ouvir você chamar ele de pai. Eu ensinando para os irmãos. Falei, vocês aí que tem filho pequeno, não é lindo quando teu filho fala assim, papaizinho, não é lindo, os irmãos? Amém. E Débora sempre estava nas nossas reuniões de líder ali, brincando para lá, passava para cá, como as crianças estão aqui. E eu ensinando. Dia seguinte, acho que foi o dia seguinte, ela aprontou. Aprontou, eu falei, vai para o quarto para a gente conversar. Aquele esqueminha, nunca irado, nunca com a mão, nunca por acidente, nunca na presença dos outros, nunca sem conversar. Vamos conversar. Aqueles 5 nuncas. Para o quarto, conversar. Aí, foi toda segura. Falei, Denise, ela está tão segura. Nem resmungou, nem chorou. Ela está poderosa, vamos embora. Daqui a pouco eu vou entrar lá, vamos ver se ela se quebranta. E ela está tranquilona no quarto, eu entrei. Falei, meu amor, tudo bem? Falei, vamos lá conversar. Onde foi que você errou? E aí, criança, tu vê, fala tudo. Não, aqui, eu não falei para você não fazer. Por que você desobedece? E a varinha do lado. Ela sabia que ia pegar. Inclusive, eu perguntava, e aí, quantas varadas você acha que você merece? Eu perguntava. Difícil, mas perguntava. Não está virado, não estava nervoso. Porque tem pai que não bate nunca, mas quando fica nervoso, vem cá, moleque! Pum, pum, sai quebrando tudo. Então, a gente aprendeu que a ira... A repreensão tinha que ser a primeira coisa. Não tem ira, tem dor. O que ela me faz, a garota? Ela abre a minha perna assim, eu estava sentado, ela abre assim, entra bem no meio das minhas pernas, agarra minha cabeça, meu queixo. Eu perguntei assim a ela, você quer me falar alguma coisa? Eu falei assim, quero. Agarrou meu cabeção, meu queixinho, falou assim, papaizinho, eu te amo tanto. Foi um punhal no peito. Ai! Aquele dia quase que não saiu a disciplina. Comecei a chorar, cara. E depois eu me conscientizei, tive que reverter. Falei assim, Débora, eu te amo tanto também que eu vou ter que te corrigir. Você não vai sair daqui sem correção. Tive que reverter, mas foi duro. Porque criança sabe as nossas fraquezas, gente. Ela ouve, ela pega, ela sabe. Ela é difícil demais. É o que eu falei, dá muito trabalho. Dói, até essas coisas também difíceis. Faz carinha, faz biquinho, simula que está dodói. Eu ouço os irmãos hoje que corrigem o filho, cada história, lá em Curitiba eu vi uma história tão engraçada. 2 histórias engraçadas. Primeiro, a mãe confrontou o filho e falou assim, tu sabe o que você precisa? Ele falou, sei. Ela, de quê? Mudar. Pequenininho, cara. Eu preciso mudar. Se outra pessoa. E um outro muito esperto, esses pais tiraram da escola. Mandou muito cedinho para a escola, o garotinho começou a voltar com um monte de argumento para não ser corrigido. Um primeiro argumento dele falou, você não pode me corrigir não, porque eu sou filho único. Filho único não pode ser corrigido.
O segundo argumento dele é o seguinte: você não pode me corrigir não, porque faz mal o coração da criança. Gente, é um negócio impressionante. Tudo, um monte de argumento. Mas correção é tudo. É a vara, mas é o pai, ele não só disciplina, com vara. A gente está aqui para consolar. Você diz amém? Guarda o último versículo aí da Bíblia para você ler em casa depois. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 11 e 12. E sabeis ainda de que maneira, 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós. Diga-se comigo, cada um de vós. Você lidera a gente em casa? Guarda isso. Tem a hora de falar com o coletivo e tem a hora de falar com cada um pessoalmente, olho no olho. É cada um de vós. Você tem 4 filhos, 3, 2. Você pode ensinar para todos eles juntos, mas você tem que ter o teu 1 a 1 com eles. É cada um de vós. Exortamos, diga exortamos, consolamos e admoestamos. Cada um de vós. Exortamos, que é animar. É o trabalho do pai. Anima o filho quando está triste, anima quando está desanimado, é consolar quando ele está sofrendo, passando algum problema, mas também é admoestar, repreender, corrigir, quando ele precisa ser corrigido. Amém? Eu pedi aos irmãos para fazerem aqui, encadernar uma mensagem que eu escrevi algum tempo atrás. Parece, mas não é. Eu não sei quantos, Cristiane, a gente tem desse livreto aí, tem muito. Não sabe o número. Mas vamos priorizar as nossas visitantes, que ficaram de pé aí, como fosse, quem visita? Então as visitantes levam, e depois as outras a gente passa pelo e-mail. Então aqui, Cris, eu quero orar por vocês, irmãs. Claro, meu irmão. Rapidamente. Vou me aproveitar que só tem mulheres aqui, irmãs, né? Irmãs, eu estou aproveitando que só tem, na maioria, mães, e eu preciso de ajuda até numa área que eu não sei se eu estou errada, né? Os pais aqui me ajudem, mas eu vivo uma dificuldade que eu creio que a maioria vive. Quem é mãe de menino, tá? Isso é só para quem é mãe de menino. Eu ensino meu filho desde pequenininho, né, acerca de violência, jogos violentos. Então esse UFC, que hoje em dia é uma febre, eu detesto, mas respeito, né, como esporte, enfim. E ontem ele me compartilhou uma situação e eu fiquei embaraçada, não sabia nem como ajudá-lo. E eu vi que ele também não está fortalecido nisso, porque Franco falou sobre mundanismo, né? E eu acho que isso cabe nessa reunião eu falar, não eu procurar os jovens para falar, não. Eu prefiro falar conosco aqui as mães, as formadoras, né? E há muito tempo que ele tem sofrido bullying na escola, no meio dos relacionamentos, porque ele não joga nada que seja violento. E todo mundo ri dele. O tempo todo isso acontece, né? Então isso é esperado no mundo. Eu falo, meu filho, é isso mesmo. Mãe, eu vou na casa de um amigo tal e depois do trabalho só rola sangue, metralhadora, esse tipo de jogo, né? E isso aconteceu recentemente entre os irmãos. Então, eu não estou aqui fermentando, não. Eu estou pedindo ajuda, porque pode ser que eu seja exceção, eu não sei se eu estou exigindo demais dele, eu sei que isso tem acontecido, né? E ele, na hora, ele não soube confrontar. Pelo contrário, eu acho que ele se sentiu ridículo mesmo. E ele ainda usou o termo assim, não, minha mãe não deixa. E aí os irmãos riram, porque acharam, ele é um rapaz já, ele tem 14 anos. Eu falei, então você não entendeu nada, meu filho. Para você responder assim,
Você também, eu acho que ele está se sentindo oprimido, eu acho, né? Acho que ele não pratica por respeito, mas eu acho que ele não entendeu. Mas o que está me entristecendo é que parece que isso acontece no meio dos nossos meninos. Jogos de arma, de matar, de metralhadora, de coisas... Então, eu não sei, é algo que a gente tem que se preocupar, porque só dá isso nos videogames e ele não joga e ele se sente um patinho feio, né? É complicado isso. Eu vou falar sobre esse assunto um minuto, tá? Suportem. Existem extremos sobre esse assunto. O primeiro é o seguinte: o primeiro assunto é querer tirar do menino toda a masculinidade dele. O homem é homem. Ele, desde pequenininho, se dá um cabo de vassoura para ele, vai virar cavalo, espada e tudo. Porque homem, ele é homem, macho. E tem muitas mães que querem tirar isso do homem. Não vai tirar, não deve tirar. Ele é homem. Ele tem que lidar com as coisas. O nome de Deus mais usado na Bíblia é Senhor dos Exércitos. Agora, qual o outro extremo? O outro extremo é essa coisa que eu também não gosto. Agora, eu vou mais além. Eu não gosto e também não respeito nem como esporte. Eu não acho que é esporte. Essa pancadaria, eu acho que semeia no mundo isso que a gente tem visto agora, que aconteceu no jogo do Vasco e Atlético Paranaense. Que o pessoal disse: meu Deus, que violência, bárbaro. Mas, meu Deus, quem mostra isso na televisão toda hora? É a própria mídia. Faz uma apologia a espancar a cara do outro. Homem com homem, inclusive mulher com mulher. Eu não vejo isso como esporte, isso não é esporte. Isso é uma arena de gladiadores modernos. A igreja dorme, eu sei que dorme, já falei com vários jovens isso, eles estão dormindo. Ó, quando a gente acordar, a gente pode acordar dentro de uma arena dessa, apanhando. Tá? É uma arena moderna. Não tem nada de Deus. Quem tem um pingo de comunhão com o Espírito Santo sabe disso. Nada de Deus. Ah, mas tem lutador gospel. Tem tudo gospel hoje, irmão, por favor. Tem até ator pornográfico gospel. Filme pornô gospel, tudo é gospel. A moda é ser gospel. Então isso não quer dizer absolutamente nada. Então o meu conselho para você é o seguinte: não iniba teu filho de ser macho, de ter contato com as coisas de homem, porque daqui a pouco ele vai, de repente vai para o quartel, ele precisa lidar com uma arma. Ele tem que ser macho, o homem tem que ser macho. Não pode perder, senão daqui a pouco está efeminado, que não é homossexual. Ó, a Bíblia fala do pecado de homossexualismo, e a Bíblia fala do menino efeminado também, que fica igual uma dama, daqui a pouco. O homem tem que ser homem. E aí o pai, não a mãe, o pai é responsável por isso, de fazer o filho ter comportamento de homem. A mãe em casa, quando vê filho com modos femininos, ela deve repreender com força. Deve repreender com força. Fala igual homem, rapaz. Que isso? Que isso? Tá certo. Tem que ser assim. Eu vi minha esposa fazer isso com meu filho e com vários outros filhos. Vários filhos. A gente já teve várias experiências assim, né, Denise? De estar em casa e falar na boa. Fica certo. Porque o homem é macho. O homem tem que ter atitude masculina. E não inibir ele das coisas que tem hora que ele tem que ter algum acesso. Alguma coisa, alguma brincadeira de homem, entendeu? Que não pode. Que mãe fica, não pode. Denise, por exemplo, pegava meu filho, brincava de lutar, ela não podia. Não era luta de bater na cara, mas uma brincadeira, né? Homem tem brincadeira de homem. Que joga bola, que brinca, que luta, que não sei o quê. Sem espancar a cara um do outro, sem arrancar sangue, sem esse negócio aí, que isso não tem nem nada. Se alguém tiver sensibilidade a Deus, vai sentir aquela tristeza dentro do espírito assim. O espírito se angustia na hora. Ele fica angustiado. Deus, ele não tolera a violência. Mas tudo, videogame, MMA, tudo, sangue puro. Tem um jogo na internet, um jogo de videogame, que acho que é Knockout, eu não sei se... Knockout é outro jogo. Knockout é o jogo que o cara já está dando na cara dos outros na rua. Nocauteando com um soco só. As pessoas tiram do videogame e levam para a vida. Tira da vida, leva para o videogame, vai por aí fora. Mas tenha esse cuidado, tá, amado? Exageradamente deixar teu filho igual uma dama está errado.
Conversa com o teu marido, se você tem marido cristão, e diz: filho, faz esse cara ficar macho. Falar como um homem, agir como um homem, senão daqui a pouco ele está igual a dama do nosso lado. Inclusive, quando o menino admira muito a mãe mais do que o pai, algo dá errado no final. No final sai errado. Um dia eu estava numa cidade aí, entrou um garoto, todo espivetado, parecia uma menina. E eu falei: meu Deus, que figura é essa? Irmão, espera aí que tu vai ver. Aí chegou a mãe. Quando a mãe chegou, eu falei: Jesus é igual. Aí o pastor falou assim: não, mas ele já falou que quer ser igual a mãe dele. Eu quero ser igual a minha mãe. Porque, sabe essa mulher muito forte dentro de casa? Muito forte, que domina, que prevalece. Ela atrai a admiração do filho para ela. Então o filho passa a admirar ela. Então ele quer ser igual a mãe, não o pai, a mãe, porque ela é forte, comanda, decide, dá decisão do marido, acha lindo, ela acha que está ajudando a casa, ela acha que é aquilo ali mesmo. Não, ele é mole, se não falar ele é mole. Aí o garotinho daqui a pouco imita ela. Assim como o pai ausente, o pai frio, o pai sem carinho, faz a menina querer se aproximar dele, querer ficar igual um homem para se aproximar dele, entendeu? Que acha que se eu fosse um menino, ele ia dar atenção para mim, se eu fosse um menino, ele ia me amar, se eu fosse um menino, ele ia me encontrar. Então, a família normal traz os traços normais, amém? Tenham cuidado, tá, queridas, com os exageros de qualquer lado. Todo extremo é perigoso, amém? Podemos orar, irmãs? Olha, como eu falei, eu não pude falar tudo, mas eu espero em Deus que o Espírito Santo siga falando no teu coração tudo aquilo que eu não fui capaz de te dizer. Eu gostaria muito que Deus hoje soltasse uma bomba dentro de você, assim, pá! E despertasse você assim, para você ver o mundo como ele é. E para você se posicionar, e ainda que você tenha errado com teus filhos, você se posiciona com teus netos, se posiciona com os filhos dos discípulos, com a próxima geração. Você tem uma outra atitude. Peça perdão a Deus. Fala: Jesus, me perdoa, em nome de Jesus. Fala: perdoa, Pai. Me dá uma chance de eu tocar a outra geração. Vamos tocar.